Muito bom dia a todos e todas. Agradeço a vocês a participação nessa manhã fria aí em muitas cidades brasileiras. Essa frente fria aí veio para trazer um friozinho, mas hoje a gente vai tratar de um assunto quente. A gente vai falar sobre como tornar os governos melhores, como que a gente pode usar transparência, participação social, como que a gente pode promover a integridade pública para a gente ter governos que funcionam melhores para os cidadãos, que promovem um desenvolvimento inclusivo. Eu estou falando de governo aberto, que é o tema dessa semana especialíssima, que a gente está hoje aqui com mais um evento dela, para a gente trazer um pouco dessa cultura de governo que inclui o cidadão, que inclui a participação, que ouve todos os setores, para que a gente possa ter políticas públicas melhores, para que a gente possa ter serviços públicos melhores, para que a gente possa, por que não, ter governos melhores e mais eficientes. E a gente vai abordar esse tema hoje de maneira muito prática, ouvindo experiências concretas do governo federal, de estados e municípios, e conhecer um pouquinho do programa Time Brasil, que é um programa que existe justamente para apoiar estados e municípios que têm a intenção de adotar esse tipo de medida, que têm a intenção de se tornarem governos melhores para os seus cidadãos, mais confiáveis, mais eficientes, mais inclusivos. E a gente tem hoje aí um super time aqui para conversar com a gente, trazendo, como eu disse, experiências distintas. Tenho certeza que algumas dessas experiências vão reverberar com vocês, vão tocar vocês em relação à realidade dia a dia de vocês, seja como agentes públicos que querem promover essas reformas dentro dos governos de vocês, ou sejam como cidadãos que querem mobilizar a gestão pública, que querem incentivar a gestão pública para que ela tome medidas nesse sentido. A gente tem aí bastante gente para ouvir e vamos direto ao nosso assunto para que a gente tenha tempo no final para fazer perguntas, para tirar dúvidas e aprofundar ainda mais nessas experiências. E a gente começa o dia de hoje com o diretor de Transparência e Controle Social da Controladoria Geral da União, o diretor Breno Barbosa Cerqueira, que toca a área responsável por esse assunto, não só na CGU, mas no governo federal, nessa política. Breno, muito bem-vindo, muito obrigado pela sua participação e o espaço é seu. Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu gostaria, primeiro, de agradecer as palavras do Otávio, inicialmente, e dizer que essa é uma semana muito especial, porque ela se refere a um projeto muito importante que vem sendo conduzido pela CGU, em parceria com outros municípios que também já têm desenvolvido e se amadurecido nessa temática de governo aberto. Eu vou falar aqui breves palavras sobre o programa Time Brasil, que é um programa que tem sido o principal veículo de trabalhar, junto com os municípios, essa agenda de governo aberto e desenvolver cada um dos pilares de governo aberto de uma maneira bastante interessante. Bem, sem muitas delongas, o programa Time Brasil ele foi trabalhado na CGU já há alguns anos, e por meio de diversas iniciativas que podemos chamar de piloto, ele foi criando robustez e foi trazendo já, desde o seu início, importantes resultados. Mas foi a partir deste ano, de 2022, que a CGU institucionalizou o Time Brasil, por meio da portaria normativa número 6, agora do mês de março de 2022. Então, o Time Brasil, que é um acrônimo, desculpe, a palavra time, acrônimo de transparência e integridade em municípios e estados, ele visa alcançar esses pilares, mas também a participação social e, em conjunto, integrar esses três pilares com foco no desenvolvimento de ações de governo aberto. Então, como o governo aberto se baseia essencialmente na transparência, integridade, participação social,
mas também tem vertentes que repousam sobre accountability, inovação, enfim. O programa Time Aberto passa a ser uma agenda importantíssima, que vai tratar diversos pontos ligados à gestão municipal, mas também ligados à participação da sociedade, e no caso dos municípios, da sociedade local, na construção de políticas dentro daquela municipalidade. Então, essa é a principal ideia carreada pelo Time Brasil. Como principais objetivos, eu vou destacar alguns, mas são os mais importantes que eu quero lembrar hoje. Fortalecimento da integridade pública. A OCDE tem reconhecido a integridade pública como um importante mecanismo de prevenção da corrupção, algo que vem até a trazer efeitos mais duradouros, importantes, do que aquele combate por meio da criminalização de ações ostensivas. Isso porque a integridade envolve uma mudança cultural e uma agenda estruturante que tende a ser permanente naquele ente onde ela é trabalhada. O aprimoramento dos espaços de participação nessa agenda de governo aberto é extremamente importante. E aí a gente sai de uma perspectiva em que o governo é responsável por implementar as medidas e passa por aquela perspectiva em que a sociedade participa dessa construção conjuntamente com o governo. Então, o aprimoramento desses espaços e a construção desses espaços passa também por trabalhar a confiança da sociedade no Estado e a viabilização dos espaços cívicos necessários para isso. Implementação da transparência é uma agenda há muito tempo já vigente e forte no nosso país, e sem ela, sem a transparência, a gente não tem como falar em controle social, né? O primeiro ponto que conecta a transparência à sociedade é a ideia de controle social. Então, é muito importante que o Estado dê transparência aos seus atos para que a sociedade fiscalize as motivações, os resultados, e se aquilo que o Estado está promovendo está, de fato, conectado à melhoria dos aspectos da sociedade como um todo. Capacitação dos servidores públicos. Não há como se avançar numa pauta construtiva de gestão e muito menos de mudança cultural. Ora, estamos falando de mudança cultural conectada à integridade, à transparência, à abertura do Estado, e os servidores precisam, então, estar capacitados e serem permanentemente capacitados em uma agenda que vai permitir cada vez mais a implementação desses princípios de governo aberto. O uso de novas tecnologias, e a gente está falando de plataformas de serviços públicos, é extremamente importante. Por meio de novas plataformas, nós conseguimos alcançar o cidadão de diferentes formas, desburocratizar o acesso aos serviços públicos, torná-los mais acessíveis, e essa é uma das premissas ligadas à inovação no seio de um governo aberto. A atuação dos conselhos de políticas públicas são e sempre foram um polo importantíssimo de difusão de conhecimento para a administração pública, de propositura de novas ações e também de fiscalização das ações dos governos, principalmente nos municípios. E, por fim, intercâmbio de informações e experiências. Hoje nós estamos aqui com controladorias de outros municípios, na ideia de trocarmos experiência para avançarmos juntos nessa pauta de governo aberto. A construção dessa rede é muito importante. Algumas ações que vêm sendo desempenhadas em municípios, em outros países, elas são interessantes e podem funcionar aqui também. Principalmente quando a gente pensa em inovação, quando a gente pensa em novas formas de participação na construção de políticas públicas. Então, falando desses objetivos, eu quero dizer que algumas ações no âmbito do Time Brasil estão em curso. Primeiro que vale a pena dizer que nós estamos trabalhando no momento com aproximadamente 120 municípios. E esses 120 municípios estão desenvolvendo uma agenda, um plano de ação em conjunto com a CGU. A CGU vai trabalhar o monitoramento, a orientação
para que esses planos de ação sejam implementados pelos municípios. A nossa matriz teórica, a gente chama de matriz TIP, Transparência, Integridade e Participação. Ela é uma matriz que contém elementos que, essencialmente, precisam ser contemplados como diretrizes de implementação da gestão municipal dentro do Time Brasil. Essa matriz está sendo revista, porque a ideia é se conectar a esses 3 pilares na construção de uma agenda mais direcionada ao governo aberto. E aí a gente está falando não só de implementar transparência, integridade isoladamente, mas fortalecer a participação para que os planos de ação municipais contemplem a construção conjunta com a sociedade civil de determinados compromissos da agenda pública. Também está em pauta a elaboração de cursos sobre o governo aberto e a gente pretende trabalhar na linha do fomento boas práticas de governo aberto em estados e municípios por meio de um concurso. A ideia aqui é que esse concurso traga uma concorrência saudável e que os municípios busquem se aprimorar para que possam ser reconhecidos em suas iniciativas de governo aberto. E a produção de governo aberto, de um modo geral, que vai atender tanto o governo federal como também estados e municípios, para que a gente tenha mais material, mais hot sites, mais divulgação do que significa o Estado se abrir para a construção de compromisso com a sociedade e ter uma agenda focada nesses princípios de governo aberto. Aqui eu quero só destacar um ponto. A CGU ela trabalha junto aos estados e municípios numa linha de fomento. Os estados e municípios eles possuem autonomia própria, principalmente no que diz respeito à gestão, isso é claro, mas aqui a CGU traz essa agenda em uma perspectiva de avançar em governo aberto no cenário nacional. E aí vai atuar junto aos estados e municípios com diversas formas de fomento, de orientação e de capacitação. Essa que é a principal abordagem utilizada pela CGU no Time Brasil. Bom, resta falar, a adesão ao programa é voluntário, isso é muito importante, porque na medida que os municípios pretendam aderir ao Time Brasil, eles trazem já um nível de maturidade, de compreender a importância de governo aberto e de seus pilares, e essa adesão ao programa ela vem por meio de um plano de ação. Então, o município já elabora inicialmente um plano de ação, claro que pode contar com o apoio da CGU nesse momento, e esse plano de ação já traz ali aquilo que se pretende desenvolver dentro daquela localidade. A autoridade máxima do município precisa realizar essa adesão ou alguém diretamente delegado por ele. Isso também demonstra a importância de que estamos falando do envolvimento máximo da gestão municipal ou de entes municipais nessa agenda que é importante. Sem o envolvimento dos dirigentes máximos, a gente pode ter dificultado aí o caminho de construção de compromissos que sejam, de fato, impactantes para a agenda local. Esse plano de ação que vem sendo estabelecido, ele contém metas que possuem prazos de até 24 meses a serem atingidas pelas as áreas relativas às ações de governo aberto. Então, pode ser menos, né? E é interessante que ele não ultrapasse a gestão municipal, justamente para que ele seja um compromisso pactuado por aquele gestor e desenvolvido dentro da sua agenda de governo durante a sua gestão, durante o seu mandato. Então, assim, a gente vai construir uma agenda que de 2 em 2 anos pode ser pactuada com a CGU e, ao longo desses 2 anos, vai sendo trabalhada, coordenada, monitorada, discutida, aperfeiçoada, para que a gente consiga alcançar esses objetivos estabelecidos. Tanto os estados e municípios que aderem ao Time Brasil, quanto a própria CGU, se obrigam conjuntamente a realizar estudos, pesquisas sobre os principais objetivos do Time Brasil, ou seja, sobre o que significa desenvolver a agenda de governo aberto.
replicar metodologias inovadoras que resultam da execução do plano de ação, é uma obrigação, e aí eu trago algo que é bastante interessante. É importante que os planos de ação passem a convergir cada vez mais para compromissos que sejam criados, co-criados, entre sociedade civil local e os governos estaduais e municipais. Essa convergência de compromissos que são estabelecidos paritariamente entre sociedade e Estado, cada vez mais configura aquilo que a gente chama de governo aberto. Então, é interessante replicar essas metodologias. Como que alguns municípios já estão conseguindo desenvolver a cocriação conjunta de compromisso, como que eles estão conseguindo avançar com essa agenda e acessando a sociedade civil para a criação desses canais de forma mais permanente e duradoura. E, por fim, as instituições participantes, a CGU, se obrigam a dar ampla publicidade dessas ações, que envolve recomendações, relatórios do programa, indicação do estágio de maturidade de desenvolvimento de cada ente municipal participante e do cumprimento dos itens do plano de ação. Então, existe uma página do Time Brasil, onde estão os cidadãos podem acessar, visualizar os municípios participantes, os planos de ação pactuados e o grau de cumprimento de cada um daqueles compromissos que foram estabelecidos para uma agenda de 24 meses. Finalmente, só para trazer um pouco da estrutura institucional do programa, esse programa é desenvolvido pela CGU sob coordenação da Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção, e a implementação do programa no Distrito Federal vai ficar sob a competência dessa secretaria. Nos estados e municípios, as superintendências regionais da CGU é que devem ser procuradas para o início dos diálogos e avaliação de como prosseguir com relação ao programa Time Brasil. Além do desenvolvimento dessas ações pela Secretaria de Transparência e as superintendências regionais, existe também um grupo de trabalho na CGU que é responsável por validar e verificar as questões técnicas que estão presentes na matriz TIP. Ou seja, como a gente trabalha uma pauta transversal no governo aberto, que vai envolver estruturas de controle interno, ouvidoria, correição, ética, integridade, transparência, dentre outras, né? Então, a gente está falando de uma pauta técnica muito extensa. E as áreas da CGU que lidam com com cada um desses assuntos, vão se reunir em um grupo de trabalho para garantir o alinhamento técnico daquilo que vem sendo trabalhado pelo Time Brasil aos entendimentos do órgão central da CGU, de maneira que a gente esteja sempre atualizado e sempre trazendo da melhor forma os assuntos para os estados e municípios. Bom, com isso eu termino a minha fala, agradeço a presença de todos que hoje vão contribuir nesse painel e também dos espectadores que nos assistem online. Obrigado. Muitíssimo obrigado, Breno. Acho que foi bem esclarecedor sobre como funciona o Time Brasil. Convido todos e todas que estão nos assistindo também a conhecer lá no site do CGU. Essas informações estão todas lá também, e o pessoal da CGU está sempre à disposição para ouvi-los, tirar dúvidas, trocar ideias, para quem quiser se aprofundar aí no programa. Daqui a pouco a gente abre para tirar dúvidas e conhecer um pouquinho mais do programa. Mas antes, a gente vai ter o prazer aí de ouvir uma realidade um pouco diferente para quem acha que governo aberto é uma coisa que só dá para fazer em nível nacional, que a gente não pode trazer isso para o nível do município. A gente tem em andamento uma experiência muito inspiradora lá em Osasco, que inclusive já faz parte aí do organismo internacional OGP, a Open Government Partnership, ou Parceria para Governo Aberto, e quem vai falar um pouquinho para a gente dessa experiência é a Cíntia Mendes, que é a controladora lá do município de Osasco,
e vai contar para a gente um pouquinho do que eles têm feito lá. Cíntia, muito obrigado pela sua presença nessa manhã fria. Vejo que aí também está frio. E, por favor, a palavra é toda sua. Bom dia a todos, obrigado, Otávio. Realmente aqui está bem frio. Bom dia aos meus colegas da mesa, um prazer participar. Bom dia a todos que estão nos assistindo também, numa pauta tão importante nessa manhã fria, em especial aqui em São Paulo, bem frio. Eu trouxe um pouquinho da realidade do que a gente tem feito aqui em Osasco, realmente uma pauta importante. Eu vou compartilhar aqui também falando um pouquinho do que a gente vai fazendo em Osasco para todo mundo entender como a gente tem tratado as pautas de transparência, de integridade e participação social, em especial com o time Brasil e a OGP. Só um minutinho, deixa eu compartilhar aqui. Eu trouxe aqui para a gente se localizar o que eu vou falar, ações de governança, o que foram feitos na ação de governança, as principais ações de transparência e os principais desafios que o município enfrentou ou vem enfrentando para colocar essa pauta e chegar no ideal de um governo aberto. A primeira coisa que a gente tem feito aqui antes de assinar o Time Brasil, porque o que aconteceu? A gente entrou primeiro nessa ação da OGP, antes do Time Brasil. E quando surgiu a oportunidade de participar do Time Brasil, através da Rede Paulista de Controladorias, um convite e uma conversa com o Márcio, da CGU, aqui de São Paulo, e aí a gente teve essa vontade de participar do Time Brasil, viu que era uma oportunidade. A primeira coisa que fizemos aqui foi uma sensibilização na alta administração. Não tem como você fazer um trabalho muito bem feito se a alta administração, né, o prefeito, os secretários, as grandes lideranças e aqui de cada secretaria não entendem a importância da pauta, né, para que eles venham com a gente nessa missão, porque senão não vai adiantar muito. O que a gente fez? Ficou para a controladoria essa missão. Então, eu conversei com cada um, eu sabia que isso ia envolver praticamente todas as secretarias, ia envolver muito a vontade do prefeito, e o que eu senti é de que eles precisavam entender como isso ia ser feito. Porque todo mundo dá muita importância para o controle social, todo mundo quer transparência, mas ninguém sabe de fato como fazer isso e chegar no ideal de transparência. Então, a primeira coisa, a controladoria entrou em contato com cada secretário, com cada membro que a gente achou que realmente ia ter que trabalhar com a gente num time. Era o time Brasil, né? O time Osasco. E a gente foi muito feliz com isso, porque o prefeito, os secretários, a alta gestão, a alta administração de Osasco, eles realmente gostaram muito de participar disso, de estar com isso, de querer que o governo deles fosse o governo que abrisse o governo, né? Que tivesse ações de transparência, de integridade. Então, a gente foi muito bem recebido, né, pela alta administração, e foi feito várias reuniões, várias participações mesmo em conversas, ou internas, ou reuniões com o secretariado, com outros servidores, para a gente ter certeza que isso ia dar certo e a gente ia conseguir fazer da melhor maneira possível. Feito isso, antes de assinar o Time Brasil, Osasco foi o primeiro município de São Paulo a assinar. Mas a gente tinha todo um caminho a perseguir antes de assinar. Então, a gente foi vendo quais eram as ações que a gente ia poder colocar, até porque não podia ser muito extenso, a gente não conseguir cumprir, e também não podia ser muito pequeno, a ponto de não fortalecer tanto a transparência como a gente queria, né, a participação social. E aí, a primeira coisa, antes de assinar, foi a gente chamar a equipe que estava à frente dessas ações da OGP. Quem estava cuidando muito disso, e brilhantemente cuidando, era a Secretaria de Planejamento. A Controladoria estava mais no monitoramento, quem realmente ia lá e trabalhava, cuidava das ações, era a nossa Secretaria de Planejamento aqui. Lá tem uma diretoria específica de governo aberto, e eles faziam um trabalho super brilhante. E a primeira coisa que a gente fez foi, vamos chamá-los, antes da gente colocar isso dentro das nossas ações do time.
Porque para nós aqui, eu falava, gente, como a gente vai colocar dados abertos, como nós vamos colocar tantas coisas assim que tá, para a gente está um pouco fora da nossa realidade. Então, vamos primeiro entender o que é isso, se isso caberia também dentro do time Brasil, para a gente fazer uma ação conjunta. Então, foi uma consolidação das ações firmadas entre a GT e as ações que a gente ia fazer no time Brasil. Para nossa surpresa, quando a gente chamou a equipe aqui, a equipe realmente, tanto do planejamento quanto de controladoria, virou um casamento, como a gente brinca, porque realmente o pessoal quis muito entrar nas duas ações e fazer as duas ações. É claro que isso demanda, e eu preciso dizer isso, que nos municípios isso acontece muito, demanda de que os servidores envolvidos nessas pautas, eles não fazem só isso, né? A maioria dos servidores nos municípios, eles têm uma atribuição e têm muitas atividades diárias. Então, realmente, é você chamar um grupo de servidores para dizer para eles, olha, a gente tem essa pauta muito importante, a gente entende que vocês são os melhores a colocar, né, em prática junto conosco, mas isso está além das atribuições que vocês já fazem. Não é tirar aqueles servidores das suas ações que eles já fazem no dia a dia para fazer esta. Não, é fazer mais esta. Então, esse é um desafio que eu já coloco aqui, eu vou falar dos desafios lá na frente um pouquinho, mas já coloco um dos desafios. Então, os servidores participarem e comprarem essa ideia vale muito a pena, porque a gente só defende o que acredita. Isso eu tenho para mim aqui, a minha equipe também tem, e eu senti muito que a equipe de planejamento da Milena, daqui de Osasco, quando eu chamei, eles falaram, olha, a gente acredita e vamos fazer bem feito. Então, isso foi antes de assinar o time Brasil. Feito isso, a gente assinou com o time, nós já estávamos na OGP, então foi uma consolidação mesmo, a gente assinou e aí começamos a fazer as ações do time, pensando também da OGP. E aí a gente pensou aqui e falou, olha, não adianta, a gente tem que voltar um pouco e olhar a base que a gente já tinha. A gente já tinha regulamentado a LAI, a gente já tinha regulamentado a Lei de Defesa dos Usuários, a gente já tinha algumas coisas que foram feitas antes dessas ações. Mas aí a gente percebeu que tinha coisas ali que a gente precisava dar uma revisitada. Vamos aproveitar que a gente está no time, vamos colocar essa ação no time Brasil, a gente já tem várias ações, cumprir na OGP, vamos revisitar a nossa base mesmo, vamos voltar lá nos nossos regulamentos, se eles estão mesmo conforme a nossa realidade, se a gente está conseguindo cumprir o que a gente colocou lá, e aí a gente resolveu que a gente ia colocar como ação lá a atualização dos decretos da LAI e da defesa do usuário. Isso já foi feito, já foi cumprido. Graças a Deus a gente conseguiu mesmo formar times, né, e equipes de trabalho aqui intersecretariais, então várias secretarias participaram e estão participando ainda dessas ações do time Brasil, e todos eles entraram nessa com a gente de dizer, não, vamos olhar, vamos pensar como é a realidade do município de Osasco. Porque lá quando a gente fez lá atrás, a gente foi muito buscando modelos, né, de outros lugares, e a gente agora veio só trazendo para a nossa realidade mesmo. Não que estivesse ruim a nossa regulamentação, mas a gente só trouxe para a nossa realidade. Feito isso, a gente agora está trabalhando em fluxos. Como criar os fluxos de trabalho para realmente fazer transparência. Porque a gente tem uma regulamentação, a gente tem um portal da transparência ativo, a gente tem como receber pedidos de informação, mas e como chega, né, essa informação? Isso é importante fazer dentro do município, senão a gente não consegue mesmo colocar em prática o nosso próprio regulamento da lei de acesso à informação, da transparência, da defesa do usuário, a gente não consegue colocar. A gente está no momento criando fluxos com um grupo de trabalho, com secretarias que estão trabalhando em conjunto, servidores trabalhando em conjunto, para afirmar realmente esse fluxo que funcione. Então, como que chega a informação, para onde vai, quem vai receber, quem vai alimentar o nosso portal, quem vai responder um pedido de acesso à informação. Então, a gente está nesse ponto aí, enquanto transparência. E aí, uma das ações que a gente colocou lá é a gente desenvolver um sistema próprio de acesso à informação.
porque a gente já tinha, né, o SIC, e aí a gente tinha que pensar, ou a gente aderia o do governo, do governo federal, né, ou a gente faria o nosso. E depois de várias reuniões até com a nossa equipe de tecnologia, com fornecedores que a gente já tinha aqui, até de tecnologias, a gente achou melhor a gente desenvolver um. Então, a gente está aqui nesse momento de desenvolvimento, nós já temos o ESIC funcionando, mas a gente está aperfeiçoando para que o cidadão tenha mais acesso à transparência ainda do que já tem hoje. Então, a gente tem trabalhado isso, logo isso vai estar disponível para a população e está bem adiantado, então isso a gente está bem feliz, mas o Osasco está conseguindo desenvolver. A capacitação dos servidores, meu amigo acabou de falar antes de mim, dizendo que é importante essa capacitação. A capacitação a gente foi fazendo e tem feito periodicamente de vários temas, inclusive de transparência. Já está no radar para a gente fazer bastante de transparência. E aí, o nosso maior desafio era como chegar na comunidade, como chegar na população de Osasco com esses temas. Porque o que eu percebi aqui, e eu acho que deve ser a realidade de muitos municípios, é de que, quando eu penso em portal da transparência, se eu pergunto para o cidadão e a gente faz uma pesquisa, ele não acessa muito, né? Ele não sabe muito como acessar. Então, a gente falou, olha, a gente precisa mostrar para o cidadão que existe um portal da transparência, que tem onde ele buscar informação sobre o nosso trabalho. E aí a gente começou a fazer muito tipo a gente começou a divulgar. Então, a gente divulgou em redes sociais, a gente divulgou no próprio site, a gente divulgou até em evento. Se teve evento do trabalho, nós fomos a controladoria, a ouvidoria, mostrar o que era transparência, mostrar como olhar o nosso site. Então, a gente tem feito essas pequenas ações e a gente está vendo que está dando resultado, fora as capacitações para servidores. Essas comunicações são feitas internamente e externamente, tá? Todos eles. Eu trouxe aqui poucas ações do time, porque não tinha como a gente falar várias, então eu queria as que a gente entendeu muito mais próximas do governo aberto e do time Brasil, que foi as que a gente consolidou. Regulamentação da política de dados abertos. Nós estamos em andamento com isso. A equipe de planejamento, junto com a equipe da controladoria, essa equipe de trabalho que foi criada, eles estão trabalhando muito na regulamentação da política de dados abertos. Tema difícil para o município. Eu, sinceramente, quando vi isso no time Brasil, eu falei, meu Deus, eu acho muito difícil para nós. E olha que somos um município grande, com bastante servidores, e eu fiquei um pouco preocupada com esse item. E aí, quando eu fui ver as ações da OGP e como a equipe já estava estruturando, eu falei, olha, não é difícil, mas não é uma missão impossível para o município, não. Vamos correr atrás, a gente vai conseguir fazer dados abertos aí, sim. Então, estamos caminhando nesse ponto. Avaliação de satisfação dos usuários do serviço público. Aqui são duas avaliações, tá? Porque a gente também pensou em fazer avaliações, isso é lei, a gente precisa fazer, mas a gente fazer de uma forma mais clara para o cidadão também, a avaliação de como está a nossa transparência pública. Isso foi feito pela controladoria, através da nossa diretoria de transparência, em fazer uma avaliação da nossa transparência também. E uma avaliação do que o usuário acha da nossa transparência e dos nossos serviços. Então, a gente fizemos dois tipos. Um mais completo, mais detalhado, para que a gente enviasse para as secretarias, para cada secretário, para cada agente, né, para cada gestor, entender um pouquinho o que a gente precisava melhorar, o que já foi feito e o que a gente precisa ainda fazer. E outra que foi publicada no nosso portal da transparência e amplamente divulgada nas redes, exatamente para que a população entendesse de que, além da gente querer transparência, a gente quer uma transparência de qualidade, a gente quer uma transparência que funcione, a gente quer uma transparência que realmente chegue, que eles entendam, uma linguagem de que a população consiga entender o nosso trabalho. E aí, essa avaliação está sendo feita periodicamente pela controladoria, pelos grupos de trabalho, pelo planejamento. Então, é uma coisa que a gente vai ficar fazendo aí, não só para atingir as ações do time, da OGP,
mas a gente já gostou desse negócio de avaliação e vai continuar fazendo muito, porque vale muito a pena. Metodologia de acompanhamento de execução dos compromissos do governo aberto. Essa metodologia, ela está sendo muito desenvolvida pelos grupos, como eu disse, a gente está trabalhando muito intersecretarial, a planejamento, eles têm seguido muito, né, essa metodologia, eles estão criando, eles estão mais acompanhando, e a controladoria, a gente está meio que monitorando e ajudando quando eles precisam. Então, esse é o importante. Eu acho que a importância de ter esse conjunto, essa unicidade de servidores de várias áreas que entendam cada um pouquinho, são feitos em várias mãos, né? Acho que é importante dizer que em qualquer órgão, e em especial no município, a gente precisa fazer transparência, fazer integridade, fazer participação social, mas a gente precisa fazer com várias mãos, porque cada um sabe um pouquinho do que precisa colocar lá, ou do que a gente precisa nos mudar internamente, do que a gente precisa estudar mais. Então, a gente tem feito devagar, mas fazendo mesmo, entregando para a população, é isso que é a ideia. O nosso principal desafio é mudança de cultura, e aí, mudança de cultura realmente internamente, né? Mostrar para as pessoas que realmente precisa dar transparência ao seu trabalho, não só trabalhar bem, mas dar transparência. Melhoria da transparência pública e da integridade é aquilo que eu já falei, a gente ficar se revisitando o tempo todo para fazer melhor a nossa transparência. E o fomento da participação social é o tempo todo provocando a população também a participar com a gente para a gente fazer uma transparência melhor. É isso, gente. Eu espero ter ajudado um pouquinho e ter explicado um pouquinho quais são os desafios de Osasco. A gente ainda está no começo dessas ações Time Brasil e OGP, mas com muita vontade de fazer essa pauta tão importante dar certo. Tá bom? Agradeço demais a participação aqui e a oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre o nosso trabalho. Obrigada. Cíntia, a gente que agradece. Essa experiência de Osasco é realmente um exemplo para todo o Brasil, até para desmistificar um pouco de que governo aberto só se faz em capitais, que só se faz em países, né? A gente tem esse exemplo fantástico de vocês aí para compartilhar. E a Cíntia tocou num ponto que eu acho fundamental, que fazer governo aberto é fazer uma mudança de cultura, é fazer uma mudança na forma de pensar da administração pública, na forma de atuar. E, obviamente, que isso não é uma coisa que a gente faz do dia para a noite, né? É uma coisa que envolve um trabalho de sucessivos planos. Você vê, o governo federal está trabalhando nisso desde 2011 e ainda tem muito caminho pela frente. E a gente vai ouvir outra experiência agora de quem está trabalhando nisso há muito tempo, um município que é pioneiríssimo em trabalhar governo aberto, primeiro município brasileiro na parceria para governo aberto. Vamos ouvir a Thaís contar um pouquinho para a gente sobre a experiência de São Paulo. Thaís Valvassoura, que é lá da Controladoria do município, vai contar um pouquinho aí do que São Paulo anda fazendo e esse caminho que trilhou, e até puxo aqui o comentário do nosso colega Gilson, que está ouvindo a gente lá de Tangará, que falou: olha, é difícil, mas eu vou tentar. E é isso, Gilson, é um trabalho de longo prazo, é um trabalho que exige um comprometimento realmente do município, e um entendimento de que não vai fazer aquilo em 1 ou 2 anos, e sim com um trabalho continuado. Thaís, conta um pouquinho, então, da experiência da Prefeitura de São Paulo para a gente. Obrigado pela sua presença e a palavra é sua. Obrigada, Otávio. Obrigada a todos. Eu queria contar um pouquinho, né, da nossa experiência lá no município de São Paulo. Para me apresentar, eu sou auditora de controle interno, sou responsável pelo controle interno da Controladoria Geral do município de São Paulo e coordenadora do programa Time Brasil na prefeitura do município. Então, eu queria falar mais da nossa experiência e
e como houve uma sinergia muito grande dos trabalhos que nós desenvolvemos em São Paulo, inclusive dos compromissos assumidos em governo aberto com as atividades programadas no time Brasil. Tá? Então, nós, da Controladoria Geral do Município de São Paulo, estamos constantemente buscando novas possibilidades de aprimoramento dos trabalhos nas áreas de transparência, integridade e participação social, com o intuito de torná-los cada vez mais eficientes, já que são fundamentais para o atingimento da nossa missão institucional, que é promover o aperfeiçoamento e a transparência da gestão pública, a prevenção e o combate à corrupção, com a participação social, bem como a legalidade e eficiência do uso dos recursos públicos, tá? Então, nesse sentido, o Time Brasil ele surgiu como uma ótima oportunidade, tanto para impulsionar os projetos existentes, quanto para promover novos mecanismos e ferramentas, sempre contando com o auxílio da experiência e conhecimento da equipe da CGU para atingirmos nossos objetivos. Então, eu vou falar um pouquinho de como aconteceu o engajamento, né, e a adesão ao Time Brasil. Percebendo o ganho que a participação no Time Brasil traria à gestão pública, a Controladoria Geral do Município fez a apresentação para a Secretaria de Governo, conversamos com o prefeito, né, e houve a manifestação de interesse da Prefeitura em participar do programa. A partir daí, demos início à realização das atividades propostas no cronograma, com articulação interna para a execução dos compromissos assumidos, sendo realizada pela Controladoria Geral do Município. Primeiramente, realizamos o preenchimento da matriz de autoavaliação desenvolvida pela CGU para verificarmos os itens que já possuíamos e gostaríamos de melhorar ou não possuíamos e precisávamos implementar. Consequentemente, a matriz funcionou como um direcionador para estruturarmos o grupo de trabalho e, em seguida, propormos as ações que deveriam ser realizadas. Então, para a formação do grupo de trabalho, nós conversamos com as secretarias que estariam envolvidas nas principais atividades, né? E nós propomos a indicação de 2 servidores de cada. Então, no final, nós temos a participação da Secretaria da Fazenda, da Secretaria de Governo, da Procuradoria-Geral do Município e a Controladoria-Geral do Município com a coordenação, tá? Então, obviamente, o grupo de trabalho não são só essas pessoas, tá? Mas envolvem também as equipes que elas têm, com que elas trabalham, que elas têm contato. E, em seguida, o grupo de trabalho, formalmente constituído por meio de uma portaria, tá? A gente verificou o resultado da matriz de autoavaliação e elaboramos as ações que fariam parte do plano de ação do programa. Com esse documento em mãos, separamos quais atividades as secretarias e áreas envolvidas e áreas estariam envolvidas em decorrência do seu escopo, e logo após fizemos reuniões de apresentação das atividades para as equipes, assim como a metodologia de acompanhamento utilizada. Só uma pontuação aí é que a equipe ela é muito grande e a Prefeitura de São Paulo é enorme, né? Então, a gente precisa de muita gente envolvida. Então, a gente teve um pouquinho de dificuldade nessa parte, mas o final, a gente acredita que vai ser muito bom, porque as pessoas que estão envolvidas são muito boas. E atualmente nós, que somos responsáveis pelo grupo de trabalho, fazemos o acompanhamento semanal das ações dentro da sua secretaria, né? No caso, eu faço o acompanhamento dentro da controladoria e nos reunimos uma vez por mês para conversarmos sobre a evolução dos trabalhos. Então, nós conversamos sobre as dificuldades, os próximos passos, se
tem alguma coisa adicional que precisa ser feito. E eu gostaria de falar brevemente sobre os compromissos assumidos por meio do plano de ação, tá? Nós da Controladoria estamos trabalhando fortemente na implantação das melhorias nas áreas de transparência, integridade e participação social. Então, no total, foram elaboradas 31 ações estratégicas a serem desenvolvidas durante o período do programa. E eu vou falar um pouquinho dos exemplos que nós temos, tá? Na área de transparência, nós tivemos ampliação da disponibilidade ativa de dados e informações públicas de interesse coletivo ou privado por meio de melhorias nos portais e sites institucionais. Por exemplo, nós temos a melhoria na disponibilização das informações no portal da transparência, no portal de dados abertos, além do lançamento do novo portal de obras abertas. Na área de integridade, nós expandimos os trabalhos que já haviam sendo realizados, como a estruturação de um projeto piloto de gestão de riscos, o aprimoramento do programa de integridade e boas práticas vigente e ampliação das ações de divulgação. A implementação de sistemas que fortalecem o combate à corrupção e capacitação de servidores, entre outros. Com relação à participação social, esse é o que nós tivemos a maior integração dos projetos do Time Brasil com a pauta de governo aberto, né? Então, houve a integração do terceiro plano de governo aberto com a incorporação do compromisso de oferecer capacitação aos conselheiros municipais em ambos os planos, tanto do Time Brasil quanto no plano de governo aberto. Já a integração com o programa Agentes de Governo Aberto tem como objetivo capacitar e engajar a sociedade civil no exercício da cidadania por meio de oficinas temáticas de transparência, participação social, inovação e integridade, se deu com a constituição da categoria Governo Aberto nas escolas, a qual dialoga diretamente com o aprimoramento previsto nas ações do Time Brasil, da promoção de atividades educativas sobre transparência, ética, cidadania e controle social voltadas ao público infanto-juvenil. E, por final, eu gostaria de ressaltar a importância da adesão do Time Brasil para a Prefeitura de São Paulo, assim como aos projetos que nós já estávamos desenvolvendo, tá? Então, apesar de os trabalhos do plano de ação terem iniciado há pouco tempo, já conseguimos visualizar retornos que só poderiam ser proporcionados por um programa da magnitude do Time Brasil. Ele permitiu a formação de parcerias e articulações entre as entidades dentro da administração pública municipal ou até mesmo de outras esferas de governo. Isso fortaleceu os projetos e compromissos que estavam em andamento, como, por exemplo, o terceiro plano de governo aberto, com a ampliação da divulgação e incremento das atividades, além de promover a estruturação de novas ações nas áreas de transparência, integridade e participação social. E, por último, vale ressaltar que o programa do Time Brasil da CGU só vem a contribuir com a pauta de governo aberto, auxiliando a implementação dos compromissos em transparência, prestação de contas, inovação e participação social, que foram pactuados junto à AGP e à sociedade civil, gerando uma maior efetividade à resolução dos problemas públicos. Bom, pessoal, é isso e obrigada a todos. Thaís, muito obrigado. São Paulo é um longo parceiro e até aproveito para chamar a atenção que participar do Time Brasil não é só receber a ajuda da CGU, é ser parceiro numa rede onde a ideia é que todos se ajudem, onde a gente possa aprender com as experiências uns dos outros,
onde a gente possa compartilhar o que deu certo, o que não deu, aprender uns com os outros. Esse evento é um claro exemplo do que a gente pode fazer junto. Foi organizado em conjunto aí pela CGU, pelas prefeituras de Osasco, de São Paulo e o governo de Santa Catarina. Então, mais uma vez, obrigado, Thaís, e conheçam mais o programa, entrando lá no nosso site. No final, o link já está aí no chat para vocês. No final, eu relembro vocês. Antes, vamos ouvir nossa última experiência com o governo local, ouvindo a experiência agora de um estado, ouvindo a experiência de Santa Catarina, que também já tem avançado muito nessa pauta de governo aberto, como todos com avanços e desafios pela frente. E vamos conhecer um pouquinho o que Santa Catarina tem de aprendizado aí nesse período, o que já aprendeu, o que já conseguiu contornar e o que ainda tem pela frente. A gente tem o prazer aqui de ter a Controladora Geral Adjunta do governo lá de Santa Catarina, a Marisa Zicam. Marisa, muitíssimo obrigado pela sua presença e, por favor, a palavra é toda sua. Obrigada a você, Otávio. Obrigada também às demais colegas que já compartilharam aqui a experiência de Osasco, de São Paulo. É um prazer fazer parte dessa rede, né, como tu falou agora, que nos auxilia tanto também a enfrentar a nossa agenda aqui de transparência, de integridade, de participação social e, claro, de governo aberto aqui em Santa Catarina. Vou compartilhar aqui minha apresentação para a gente começar a nossa conversa e mostrar um pouquinho da nossa experiência por aqui. Não sei se está aparecendo para vocês, eu não consigo ver. Se alguém puder me ajudar. Compartilhar aqui novamente. Deu, agora foi. Pronto. Então, queria começar contextualizando aqui a nossa realidade, né? Apesar da gente ser um estado, e daí parece que as pessoas esperam, né, uma maturidade maior da gente em relação aos municípios, mas não é a nossa realidade, aqui em Santa Catarina, pelo menos. A CGE é um órgão novo, criado em 2019. Até então a gente tinha as estruturas de auditoria e de ouvidoria esparsas, né, na administração estadual, e a partir de 2019, então, a gente tem a auditoria, a corregedoria, a ouvidoria e, por fim, em 2021, a integridade, todos aqui no guarda-chuva da CGE, possibilitando que a gente tenha de forma mais ordenada ou articulada, digamos assim, né, o nosso andamento das atividades, das funções do que a gente chama as funções de controle aqui no Estado. Então, isso aqui é só para contextualizar a nossa recém-criação, né, como órgão, e como a partir daí a gente foi dando sequência e fomentando as ações de transparência e integridade, especialmente de governo aberto aqui na nossa agenda estadual. Aqui também só para contextualizar o nosso tamanho, né, nós somos uma controladoria relativamente pequena, cerca de 90 servidores, com as nossas áreas fins assim divididas, né? Corregedoria, auditoria geral, ouvidoria geral e transparência, e por fim a área de integridade. A área que queria só destacar aqui na nossa estrutura, a área que coordena os trabalhos do time Brasil é a Coordenadoria de Gestão Estratégica, que é ligada aqui ao gabinete da CGE, e a área que trabalha as questões de governo aberto e que coordena o plano de governo aberto de Santa Catarina é a Gerência de Promoção do Controle Social, que é ligada na ouvidoria. E é assim que a gente se organiza aqui, só para vocês entenderem como a gente consegue tocar as duas agendas de uma forma bem articulada.
Então, como que a gente iniciou, né, a tratativa depois dessa primeira estruturação em 2019 da CGE, como que a gente iniciou no assunto governo aberto por aqui? Em outubro de 2020, né, na verdade em 2019, a gente começou a estudar e fazer os primeiros contatos com a OGP, né, dentro desse programa de entes subnacionais. Fomos o primeiro estado, né, a ser aceito, a ingressar como membro da OGP, o que nos dá muito orgulho. Já tinha CGU, já tinha São Paulo, junto com a gente Osasco. Recebemos a notícia essa semana de mais um município, né, que vai ingressar, estado Contagem, se eu não me engano, o município de Contagem, de Minas Gerais. Então, a gente ingressou em outubro de 2020 como membro da OGP, e em julho de 2021 foi a nossa adesão ao Time Brasil. A gente, então, né, dá para ver que a gente está caminhando os assuntos muito, muito juntos e muito coordenados por aqui. E em agosto de 2021, um mês depois da gente aderir ao Time Brasil, a gente submeteu, então, o nosso primeiro plano de ação de governo aberto para a OGP. Especificamente sobre o Time Brasil, já foram falados aqui, né, os passos dele, mas queria falar dos nossos passos, da nossa experiência. Então, a gente fez a autoavaliação também da matriz TIP, né, e onde ficaram evidenciadas ali todas as ações dos 3 eixos que a gente precisava desenvolver. Depois a elaboração do plano de ação, aí com todo o auxílio da CGU, e eu preciso destacar aqui a participação da Meire, da CGU aqui de Santa Catarina, da regional, né, que nos deu todo o apoio, todos os esclarecimentos, e trabalhou junto com a gente na elaboração desse plano. Depois a questão da disponibilização dos materiais, né, o Breno falou inicialmente dos cursos, das cartilhas, dos manuais, dos modelos, dos sistemas, e isso tudo tem sido, né, esse conteúdo todo validado pela CGU tem sido fundamental para que a gente avance aqui nas nossas ações, porque, né, não preciso falar da excelência do trabalho da CGU, então é a nossa oportunidade também de beber desse conteúdo todo, né. O que eu queria destacar como pontos fortes do Time Brasil aqui em Santa Catarina e como isso está nos ajudando com a nossa agenda de governo aberto, que é o tema aqui da nossa mesa, né? Primeiro, a questão do autoconhecimento, né, que a autoavaliação nos traz, a possibilidade da gente sentar e reunir todas essas ações, né, que a matriz traz, são 93 itens, né, e poder captar a percepção dos gestores, né, das áreas, quanto à realidade de cada tema. O município de São Paulo falou agora há pouco sobre a questão de formação de grupo de trabalho. A gente não teve um grupo de trabalho formalmente constituído aqui, mas ele foi feito, o plano de a avaliação, né, a autoavaliação da matriz TIP, foi feito em integração com todas as áreas da CGE. Então, eu acho que só aí já é um passo muito importante, porque é o momento que a gente para e entende a nossa real situação, né, frente aos assuntos. O caráter voluntário da adesão, né, acho que é sensacional e, enfim, fundamental a gente querer aderir, né, e estou falando aqui mais, era uma vontade nossa, mas a gente vê, às vezes, nas conversas aqui com os municípios, meio que um receio, né, de se tem que aderir ou não tem que aderir. Então, acho que ser voluntário é um diferencial do programa e ajuda, né, nesse sentido. A liberdade também na escolha das ações, que a gente entendeu que eram necessárias e eram oportunas, né. Como eu falei, são 93 itens, vários deles a gente, de cara, viu que a gente precisava otimizar, né, e vários deles a gente não tinha nem iniciado. Então, a gente fez uma opção, né, de selecionar projetos e ações que já estavam no nosso radar, já estavam na nossa esteira para implementação, mas que a gente precisava otimizar esforços para ele. E daí, o diferencial do time vem no sentido de juntar num guarda-chuva único, né, todas essas ações e a gente não perder, digamos assim, ou não ficar tão esparso na agenda da CGE e do Estado esses assuntos todos nesse esforço de governo aberto, né? Eu particularmente gosto da questão da gente ter modelos, né, modelos de maturidade, digamos assim, como a gente tem o ISM para auditoria, como a gente tem o MOP para as ouvidorias públicas, né, e alguns outros. O time também tem funcionado para a gente como um modelo de maturidade, por causa da autoavaliação, a gente entender em que nível a gente está
e aonde a gente quer chegar de uma forma mais estruturada, né? Sem reinventar a roda, obviamente, porque não é necessário. A CGU tem a expertise dela, os outros entes que participam também vão colaborando. O Breno falou, né, que a matriz está em revisão, então essa qualidade técnica, né, que a CGU coloca nos seus trabalhos e que nos apresenta, nos dá a chance da gente reaproveitar, né, os esforços que já foram dados pela CGU e pelos outros entes para melhorar também as nossas práticas. E, por fim, né, a possibilidade de compartilhar as boas práticas entre os entes. Aqui, no Time Brasil em Santa Catarina, a gente tem o estado, mas a gente tem mais 9 municípios que aderiram, né, ao time. Então, a gente tem uma rede aqui local, onde a gente compartilha boas práticas, a gente compartilha capacitações, compartilha, né, eventos. Aqui, como a gente está fazendo, né, na Semana de Governo Aberto também, temos os parceiros Osasco, São Paulo e a CGU. Então, assim como as outras redes que a gente participa, né, rede de controle estadual, o CONAS, controle de controle interno, sempre que a gente consegue compartilhar boas práticas, voltando à questão de não reinventar a roda, eu acho que é muito válido, né? Aqui, só a título bem ilustrativo, bem rápido, como a gente se autoavaliou, né? Então, isso tem muito a ver com o que eu falei no início da gente ser um órgão novo e estar se estruturando desde 2019. Então, notem que a gente tem na parte de transparência e integridade a maioria das nossas ações avaliadas em nível 1, né? Mas a gente tem na parte de participação social 83% no nível 3, e aí muito tem a ver com a gente caminhar junto na OGP e no Time Brasil. Eu vou falar um pouquinho mais das ações de forma mais para frente um pouquinho. Estão aqui. Então, a gente fez um plano, na nossa avaliação, bem modesto, né, de 10 ações. São Paulo falou, não me lembro o número agora, mas, enfim, muito mais do que isso, o município de São Paulo. Claro que não dá para comparar o município de São Paulo com o estado de Santa Catarina, mas a gente entendeu no momento que eram as ações que a gente podia se comprometer com a gente, com a CGU e com os nossos parceiros do time em cumprir, né? Então, são 5 ações no eixo da transparência, 3 no eixo da integridade e 2 no eixo de participação social. Aqui, só para trazer que a gente cumpriu 4 das de transparência já, uma da de integridade e 2 ações de participação social. E aí, como a gente está falando aqui de transparência e integridade, eu tenho que ser muito honesta com vocês e dizer que as 3 ações que a gente não cumpriu, a gente está estourando o prazo agora em maio para cumprimento delas. E deixei aqui também o link para que quem tiver interesse de consultar o nosso plano de ação do Time Brasil, né? Está lá no site da CGU, publicado quais são as ações que a gente assumiu, quais são as ações que a gente fez, né? Quais são as iniciativas que a gente fez para cumprir as ações e também os prazos e os cumprimentos delas. Vou passar bem rapidamente aqui, porque, né, por causa do nosso tempo, nas ações, mas as ações de transparência diziam respeito à regulamentação, na verdade, à melhoria do serviço de informação ao cidadão, porque a gente já tinha isso regulamentado aqui. A regulamentação também da classificação de sigilo e responsabilização pelo cumprimento também já estavam regulamentadas e a gente revisitou, né, o assunto, melhorando com as práticas que a gente foi vendo e adquirindo com o passar do tempo. A regulamentação das instâncias recursais também, o nome da autoridade, a nomeação e divulgação, né, da autoridade responsável para a implementação da lei aqui no Estado, e, por fim, a ação de conscientização dos colaboradores sobre a natureza pública das informações, que são as ações de capacitação continuada que a gente já fazia, mas que a gente deu mais enfoque, mais ênfase depois da adesão no time. Aqui só para falar, né, as 4 cumpridas. A gente tem uma não cumprida, que é a nomeação e divulgação do nome da autoridade responsável pela implementação da lei, que está em curso. As ações de integridade, como eu falei, são 3 ações, né? A primeira dizia respeito a uma capacitação sobre que a CGU ministrou para a gente, foi de muita valia para a gente, essa capacitação dos instrumentos de auditoria para a nossa área de auditoria. E a gente tem 2 outras questões que não estão cumpridas, que estão em aberto, que é a questão da normatização dos conflitos de interesse e da vedação formal para recebimento de presentes. Só uma concluída, então. E aí, aqui, quero
perder um tempinho a mais aqui nas ações de participação social que dizem respeito daí a governo aberto. E as nossas 2 ações previstas no time é a execução dos compromissos assumidos no plano de governo aberto. O plano está em execução, né? O término para a conclusão dele é agora em outubro de 2022, então a gente tem bastante coisa em fase meio e final de execução, mas a questão da execução estar divulgada foi concluída, e a definição dessa metodologia de monitoramento da execução também está concluída. A gente adotou a metodologia do OGP, mas os projetos todos que fazem parte do nosso plano de governo aberto estão divulgadas na plataforma que se chama Projeta SC, que é onde o Estado dá transparência, né, para a sociedade de todos os projetos em andamento. Lá tem o status report de todos os projetos. Da mesma forma aqui, de uma forma muito breve, por causa do nosso tempo, dizer que a gente tem 4 compromissos assumidos no plano governo aberto, um plano SC de governo aberto, né? Também ele está bem detalhado nesse link que eu deixei aqui, onde a CGE, como coordenadora do programa no Estado, atualiza também o status de todos os projetos que fazem parte dos 4 compromissos. De forma bem rápida, os nossos compromissos são promover princípio e práticas de governo aberto e controle social em municípios catarinenses. Já teve um painel aqui sobre isso com a professora Paula falando. Aprimorar o processo de aquisição e contratação, então a gente tornar mais transparente e mais aberta as nossas compras aqui do Poder Executivo Estadual. Vai ter uma fala sobre isso também hoje, aqui nesse evento. Promover a participação social, instituir conselho de usuários, ferramenta para avaliação de serviços digitais e melhorar o nosso sistema de ouvidoria. E reestruturar os instrumentos de transparência ativa, né, do Portal da Transparência Nosso e do Badesc, que é um banco de fomento aqui, que é um parceiro nosso. Então, espero, né, apesar do pouco tempo, que tenha ficado claro como a gente conseguiu, como o time nos ajuda no programa SC Governo Aberto e como o programa SC Governo Aberto está intimamente relacionado com o time, né? E como a gente tem, apesar dos desafios que todo mundo falou aqui, equipe pequena, sobrecarga de trabalho, tudo, conseguido avançar bastante nessa agenda que é importante, né? Mas que, como toda a parte do controle, não é um fim em si mesmo, né? Mas sim estratégias que a gente usa para conseguir prestar um serviço, né, melhor para a sociedade, mais alinhado com o que a sociedade espera e consegue co-criar aqui com a gente, tá bom? Muito obrigada. Bom dia para todo mundo. Bom dia, Marisa, e muito obrigado pela sua apresentação. Acho que reforçou a importância da gente trabalhar em rede e reforçou também que o programa Time Brasil ele se presta a ser um programa flexível, onde quem vai decidir as ações que vão estar no plano é quem vai estar implementando o plano, né? Então não é a CGU dizendo, você vai botar isso no seu plano, e sim o Estado, o município decidindo aquilo que naquele momento vai ser priorizado. A sua apresentação foi super, não só clara como transparente. Eu acho que a gente está falando de grandes desafios, é natural que alguma coisa atrase, que alguma coisa, até porque a qualidade do resultado tem sempre que vir à frente de só marcar lá a caixinha dizendo que cumpriu o prazo, né? Então, parabéns aí pelo trabalho de vocês. E sem sair ainda do estado de Santa Catarina, mas saindo agora de uma perspectiva de governo, a gente tem o nosso último convidado de hoje, o professor Fabiano Halp, que é lá da Universidade Estadual de Santa Catarina, e vai trazer um pouquinho da perspectiva dele sobre esse tema e esse esforço. O Fabiano, o professor Fabiano, ele é membro do nosso Conselho de Transparência e Combate à Corrupção, que é um fórum onde o governo federal trabalha junto com a sociedade no sentido de desenvolver iniciativas, e que foi um importante contribuidor desse desenho que a gente tem hoje do Time Brasil, trazendo muitos inputs da sociedade. O professor Fabiano é suplente nesse grupo, e mais importante do que isso é que ele trabalha no Politec, que é um grupo de pesquisa preocupado com accountability, gestão, que são temas muito caros dentro de governo aberto. Professor Fabiano, muito obrigado pela sua presença.
E, por favor, o microfone é todo seu. Bom dia, Otávio. Obrigado aí pelo espaço, né, pela oportunidade. Eu queria começar cumprimentando você aí pela organização da mesa, mas cumprimentar também meus colegas aí de falas anteriores, né? É uma grande satisfação, né, participar com vocês desse momento. Quero cumprimentar também quem está do outro lado da telinha, né, cumprimentar aí na pessoa da professora Paula, que eu sei que está aí nos assistindo, cumprimentar a todos, porque, sem dúvida, né, nós temos uma plateia aí de muitos interessados em discutir, refletir e construir o tema de governo aberto, que, como você mesmo falou, né, Otávio, nos é um tema muito caro. Agradecer a oportunidade, porque espaços como este são espaços de muito aprendizado e devem ser valorizados. Essa semana é uma prova disso, né? Muitas mesas, painéis, oficinas, né? Todas dedicadas à discussão de governo aberto. Não sei se é mania de professor, né? Mas eu sempre gosto de começar também a fala trazendo a questão da sala de aula, né? Porque para nós que somos da academia, eu entendo, Otávio e colegas, que essas discussões, elas são discussões edificadoras das discussões que a gente faz em sala de aula, né? Então, eu posso trazer essas iniciativas aí como exemplos aos alunos e demonstrar que, olha, isso é possível e a gente pode tornar o governo aberto, sem dúvida nenhuma, uma realidade. Não só por isso, até porque muitos dos nossos alunos, né, depois de formados, vão atuar e vão levar todo esse ânimo, né, também para as organizações que eles irão participar. Eu acho que nem precisa falar da importância do tema, a importância desse evento, né, das diferentes atividades que estão sendo promovidas aqui. Uma coisa que me chama muita atenção é a animação, né, o brilho com que todos os colegas anteriores falaram e entendem, né, do governo aberto, que entendem essa temática como um valor fundamental, ou seja, não é só um cumprimento, não é só um valor legal normativo, mas isso ultrapassa, ou seja, todos aqui entendem como sendo um valor fundamental, e ainda que a gente está falando de um tema extremamente amplo, né? Ou seja, é uma temática que merece aí variadas discussões. E pensando nisso, né, até porque a gente tem um tempo aqui limitado, eu gostaria de centrar a minha fala em uma questão que, para mim, ela parece assim, ter permeado a fala de todos, né? A fala do Breno, a fala da Cíntia, a fala da Thaís e a fala da Marisa. Ou seja, a solidez de sistemas de governo aberto e os seus respectivos avanços são processos, eu diria, são processos lentamente construídos nesses nossos espaços. Né? Não dá para dizer que falar de governo aberto é falar de uma construção em curto prazo. Né? Pelo menos para mim ficou claro na fala de todos que é um projeto de longo prazo. Né? Então, eu consegui visualizar isso na fala do Breno, né? Colocando as várias ações em cursos aí do time Brasil, inclusive colocam metas, né? Tem metas aí de 2 em 2 anos, né? Em acompanhamento. Eu observei isso na fala da Cíntia, quando fala da importância das ações, da formação das equipes, a ideia de construir sistemas próprios, acompanhar a satisfação do usuário, ou seja, quem está do outro lado também. Mas pude observar também muita semelhança da fala da Cíntia com a fala da Thaís. A Thaís também vai reforçar essa necessidade da formação de grupos de trabalho. E no caso de vocês, né, Thaís, grupos numerosos, e o quanto isso merece esforço, o quanto isso dá trabalho. Mas eu percebi isso também na fala da Marisa, né, da minha vizinha aqui de estado. Ou seja, toda essa associação com a OGP, a criação desse primeiro plano de governo aberto do Estado, o quanto isso demanda trabalho, né? O quanto isso demandou, né? Eu pude acompanhar um pouquinho lá do processo de cocriação, várias temáticas, várias mesas, construção de objetivos, né? E a Marisa coloca, né, até de uma forma muito sincera, olha, nós não cumprimos tudo ainda, mas a maioria já foi, né, Marisa? Ou seja, o objetivo é seguir em frente. Quando eu falo, né, e pego esse gancho aí dos colegas que eu falo que a construção
de uma agenda de governo aberto, e a construção aqui eu estou tentando realmente comparar de forma ilustrativa a uma grande edificação. Eu não estou querendo imprimir talvez um tom desanimador, ou seja, não, isso não é possível, a gente não vai conseguir. Pelo contrário, né? Na verdade, eu tô querendo destacar que esse conceito, por tudo que ele envolve, é de se esperar que realmente os avanços eles sejam morosos. Talvez, no nosso caso, no nosso cenário, isso é um pouquinho mais moroso, dada a nossa cultura política, a nossa cultura predominante. Mas que também, né, eu acho que nós já avançamos e já aperfeiçoamos um pouquinho nisso. Então, foram colocadas aqui diversas barreiras, mas felizmente nós temos servidores que não deixam se vencer por isso. Prova disso foram as apresentações de hoje, e tornam essas iniciativas aí um ideal, né? De que realmente a gente tem que levar esse programa, essas ações à frente. Os tijolinhos, eu diria assim, dessa grande construção, são as iniciativas que foram apresentadas aqui, né? Tanto Osasco, como São Paulo, como o estado de Santa Catarina. Talvez iniciativas aí com processos de institucionalização diferente, né? Mas todos aí organizados com mecanismos, com procedimentos, né? Ou seja, ações, que eu estou chamando aí dos nossos tijolinhos, colocados um a um nessa grande estrutura, que almeja o quê? Que almeja avançar, que almeja solidez, né? Para essa grande agenda que é a agenda do governo aberto. E eu entendo que em particular, essa mesa ela é uma mesa muito feliz, e acho que o Otávio já tocou nisso, porque ela vai chamar atenção para o seguinte: olha, esse processo não é só possível do ponto de vista federativo, né? Mas essa mesa ela traz que essas ocorrências elas podem e devem ser protagonizadas também pelos entes subnacionais, ou seja, o Estado de Santa Catarina, no caso aqui representado pela Marisa, e as ações também dos municípios de Osasco e de São Paulo. Obviamente, né, que a gente imagina que outras iniciativas elas ocorram, né, por esse nosso grande país, talvez não tão estruturadas, né, como as ações aqui colocadas, mas eu imagino que a gente tenha várias outras iniciativas, né, espalhadas pelo país. E eu queria colocar brevemente aqui, aproveitando até a participação de vocês e a presença da professora Paula, dos nossos colegas, que é colocar a própria experiência da Prefeitura de Blumenau, né? A Prefeitura de Blumenau, em parceria aí com a Universidade do Estado de Santa Catarina, tem um projeto aplicado, né? Tem uma parceria para a criação de um padrão de dados abertos relativos a compras e contratações públicas. Então, nesse projeto, a ideia é que a gente possa criar um padrão primeiro para Blumenau, né? Mas que isso possa ser replicado também para outros municípios, não só municípios de Santa Catarina, municípios de outros estados. Mas é claro, quando a gente toca nisso, né, a gente pode até se perguntar, mas por que criar um padrão, por exemplo, no caso de Blumenau? Será que a gente já não tem legislação para isso? Mas vejam, a gente tem legislação, inclusive isso foi falado na mesa que aconteceu ontem, né, sobre a articulação dos diferentes controles. Ou seja, uma das falas que me chamou a atenção é que nós já temos muita legislação, estamos bem servidos, mas talvez a legislação ela não mostre essa operacionalização de como fazer. E a construção de padrões, eu entendo que ajuda muito nesse sentido, né? Para que não fiquem ações isoladas, né? Para que não atendam simplesmente ao requisito legal, mas que possam, né, entender essa perspectiva mais ampla, que é uma perspectiva de valor fundamental. Bom, Blumenau começa com compras, né? Mas a ideia é que isso possa se espraiar futuramente para outros setores como saúde, educação, né? Vários outros segmentos. Então, acho que a experiência de Blumenau, né, se junta à experiência de Osasco, se junta à experiência de São Paulo, na ideia de municipalização, né? Mas também se junta a essa experiência do Estado de Santa Catarina, ou seja, na tentativa de criar esforços aí para a criação de uma agenda de governo aberto. Bom, mas e aí? O que fica, né, de tudo isso?
Ficou também latente aí na fala dos colegas que antecederam, é que a gente precisa se associar, juntar forças. Talvez é um pouco romântico que eu vou colocar, parece um pouco clichê, mas eu lembro aqui a máxima que a gente precisa, né, a máxima de que junto nós somos mais fortes. Então nós precisamos compartilhar as nossas experiências, precisamos compartilhar as nossas dificuldades, nossas barreiras, como foram colocadas aqui, precisamos nos ajudar. E acho que o papel do evento ele é fundamental nesse sentido. Como eu dizia lá no início, é um processo lento, mas não no sentido pejorativo. É no sentido de buscar realmente solidez, né? E eu vi isso, por exemplo, na fala da Cíntia. Olha, estamos fazendo devagar, mas o nosso foco é fazer entregas efetivas. Eu vi isso na fala da Thaís também. Não é fácil fazer esse processo, buscar governo aberto, mas o resultado será muito bom. Então, municipalizar é criar uma agenda de agentes multiplicadores de práticas de governo aberto. E o que nós precisamos, eu entendo, Otávio, são tijolinhos diários que ajudem a edificar esse grande projeto, né, para que nós sejamos mais transparentes, mais responsivos, mais accountables, né, e com mais espaços de participação social. Sem dúvida, é urgente a municipalização de uma agenda do governo aberto. Obrigado pelo espaço. Obrigado a você, professor. Acho que fez aí um fechamento perfeito das falas que a gente teve hoje. Eu queria convidar os nossos convidados aqui para a gente estar online, para a gente pegar aqui, acho que ainda temos alguns pouquinhos minutos, vamos ver se a gente pega uma ou duas perguntas para a gente fechar. E a gente tem uma pergunta bem interessante aqui da Paula Schomer, peço desculpa se eu estiver lendo seu sobrenome errado, Paula, mas ela quer saber uma situação que eu acho que é bem comum, que é quando há uma resistência dentro de um poder ou de um órgão na implementação dessa agenda, uma pasta, uma secretaria que não quer fazer transparência ou que não quer ampliar a participação, e quais são os caminhos que vocês têm adotado nessas situações, e aí vale muito a pena destacar que, como o professor Fabiano estava dizendo, são tijolos que a gente precisa para construir isso, né? Então, a gente precisa fazer isso, é uma mudança de cultura em todo o governo, e a gente precisa ter atores de diferentes áreas, como saúde, educação, se envolvendo nessa pauta, por mais que a gente tenha aí, por exemplo, as controladorias e outros órgãos que estão à frente dessas reformas. Então, eu queria abrir para os nossos convidados comentarem aí como tratar esse tipo de situação onde há esse tipo de resistência. Bom, vou falar então aqui por Santa Catarina. Eu vou dizer que a gente não encontrou resistências, eu acho que a gente pode falar mais em desconhecimento. E aí a gente trabalha com o que a gente tem, que é o nosso negócio, que é ensinar, quer mostrar as boas práticas, quer mostrar, né, a gente participando, por exemplo, do OGP, que é outra rede, as boas práticas mundiais. Então, não sei se eu estou sendo muito romântica, mas aqui em Santa Catarina a gente não pode falar muito em resistência, não. A gente pode falar um pouquinho de desconhecimento e de ser uma pauta talvez nova, né, para os gestores que não estão tão ambientados com as pautas de controle, digamos assim, né? Falando um pouquinho por Osasco, eu vou na mesma esteira da minha amiga Marisa. Por isso mesmo a gente já fez antes, né? A gente começou a sensibilização com todos os secretários e com o prefeito antes, por conta do desconhecimento. A maioria não tem uma resistência porque acha que é um tema ruim. A maioria não conhece o tema profundamente, não sabe a importância dele para o governo e para a população, e aí cria uma barreira. Então, em Osasco, a gente também não encontrou resistência, mas foi feito um trabalho preventivo de sair, né, tijolinho por tijolinho, como disse o professor aqui, explicando para cada um a importância da pauta e dizendo que a gente ia seguir por esse caminho e gostaríamos muito que eles viessem com a gente. E deu certo, está dando certo. É isso.
O que eu queria falar, assim, que em São Paulo a gente não teve tanta resistência, mas o que eu percebo, de maneira geral, que começar a trabalhar esses assuntos é uma dificuldade por conta de cultura, né? Nós estamos começando a implementar uma nova cultura gerencial na administração pública como um todo. Então, as resistências elas vão existir. Nós temos gestores de todos os tipos de perfil. Eu trabalho dentro da Prefeitura de São Paulo, uma das maiores do país, com pessoas maravilhosas, bem formadas, mas a gente lida com pessoas mais simples também, que não, às vezes estão na ponta, estão trabalhando com os processos e que não têm esses conhecimentos. Então, eu vejo assim a importância da gente se unir novamente, como o professor Fabiano pontuou, a união, trazer o conhecimento e a importância desses programas, né, que são outras entidades trazendo uma nova visão para a gestão, para as secretarias e apoio. Às vezes as secretarias ou os órgãos não conseguem implementar e ficam com medo, né? É um medo por falta de recurso, por falta de pessoal, e o auxílio da CGU com o pessoal capacitado, com os treinamentos, com ideias, ele traz um ganho muito grande e o próprio governo aberto também, tá? Então, é um pouco dessa experiência que eu trago para vocês. Eu gostaria só de, nesse comentário, retomar um pouco da fala do professor Halpe, que também retomou as demais falas, né? A gente está falando de ações que são de médio e longo prazo, e o fato de serem lentas significa que são evolutivas, são incrementais. E você tem um caminho de pavimentação, de solidificação, né? A gente começa a ter marcos normativos nas administrações municipais e estaduais, a gente começa a ter estruturas, novas instituições que vão atuar com essa agenda de governo aberto, transparência, integridade e participação. Então, ao longo desse caminho, vai ficando cada vez mais complicado determinados retrocessos, porque aquilo já está institucionalizado. E eu vejo que, também ao longo desse caminho, essa pauta ela vai acabar se convergindo com a pauta política. É uma pauta política, né? Abraçar os programas e a agenda de governo aberto. Eu vejo essa convergência ao longo de um processo de amadurecimento que vai acabar não permitindo retrocessos ou essa, como as demais panelistas já falaram, essa falta de compreensão da gestão com relação ao assunto. Obrigado a todos pelas respostas. A gente já está na reta final aqui e, bom, sobre a pergunta da Paula, eu só acrescentaria que a gente tem cursos do Time Brasil que tratam mais a fundo sobre os benefícios que o governo aberto trazem para os governos, o que ajuda um pouco a quebrar essas resistências, né? E também trabalhando um pouco os mitos que existem em torno de governo aberto, sobretudo para tirar um pouco esse medo que foi citado em relação a trabalhar com a sociedade, né? E para a gente fechar, eu vou pegar uma pergunta aqui do Marcos Longo, que se refere à equipe dele, mas eu acho que a gente pode ampliar isso para todo mundo que está entrando nesse caminho agora, né? Ele pede que palavras vocês deixariam para quem está entrando agora nesse caminho, e aí eu vou dar um minutinho para cada um deixar essas palavras aqui para a gente fechar, mas antes quero lembrar, e já está aí nos comentários, no chat, que a gente ainda tem programação dessa semana de governo aberto, tem hoje à tarde, tem amanhã, então vocês podem entrar nesse link, ou se quiserem ver mais tarde, está lá no site da CGU também, a programação que a gente ainda tem dessa semana de governo aberto, para que vocês aproveitem ao máximo toda essa programação. Tem mais fala aí de vários estados, municípios, atores da sociedade civil,
para que vocês possam tirar o máximo de conhecimento aí dessa semana. Então, eu vou abrir na mesma ordem que a gente fez as falas hoje, começando com o Breno, para deixar essas palavras finais aí para os municípios que estão começando agora. Obrigado, Otávio, pela interlocução, obrigado a todos que participaram, a todas. Em resumo, persistência nesse trabalho. A gente está falando de uma pauta que é muito cara, é muito importante, ela tangencia aspectos constitucionais, então a persistência é essencial, e sabendo que a gente vai construir em uma agenda de médio e longo prazo tudo isso que a gente está pretendendo realizar hoje. Complementando o meu amigo Breno, além da persistência, eu daria a dica de se capacitar, de buscar, de fazer os cursos da CGU. A gente só consegue realmente defender aquilo que a gente acredita e acreditar na pauta, né? A pauta é importante, a gente consegue convencer, inclusive, quem não conhece da pauta, quando a gente defende ela com vontade. Então é isso, ter vontade e saber que é o melhor caminho, tá bom? Obrigado. O que eu tenho a falar é: comecem, entrem nos programas, vale a pena, comecem devagar com o que é possível, com os recursos que vocês têm, e que no final vai ter um resultado que não é o ótimo, mas é o bacana, é o possível, e que vai evoluir para um caminho muito melhor ao longo do tempo, tá bom? Acho que é isso. Além do que falaram, acho que coragem, né? Acho que coragem nos coloca nos caminhos, em primeiro. Depois, acho que é autoconhecimento, né? Mais ou menos o que a Thaís falou, a gente ter noção do que a gente consegue abraçar e dos passos que a gente consegue dar, para não ser também desanimador, mas também não ser tão modesto a ponto de não nos mover, né, para frente. E eu respondi lá ao professor Fabiano no chat, que ele falou da minha fala, acho que também um pouquinho ter noção de que isso é um legado, né? E os legados não são fáceis de ser deixados. Os legados precisam de esforços, precisam de grandes, né? De grandes cabeças, de grandes pessoas, e de grandes esforços concentrados, que eu acho que a gente está fazendo aqui, né? Então, essa é a minha dica. Não importa se é município, se é estado, né? Eu falei Santa Catarina é um estado, temos o estado de Rondônia também que aderiu ao time, então não é só para os municípios, serve para todos os entes. Bom, para encerrar então, o que eu espero realmente é que a energia dos colegas aqui possa contagiar outros servidores, outros municípios, outros estados. A gente sabe que a tarefa não é fácil, é difícil, né? Mas, enfim, os avanços estão colocados, né? Possuímos outras questões aí, mas no sentido de avançar, né? Para sermos mais transparentes, mais responsivos, mais accountable, permitir mais participação, e é esse o foco da agenda do Governo Aberto. Gente, muitíssimo obrigado pela participação de todos. Acho até que com essa última fala a gente acabou respondendo um pouco a Florência, que queria saber como o time trabalha com municípios menores. É um programa flexível que trabalha de acordo aí com a coragem, com a determinação, com as capacidades e os recursos de cada um. Então, pode entrar sem medo, que vai trabalhar de acordo com o que vocês dão conta de fazer. Agradecer demais vocês por todas as informações e perspectivas que vocês trouxeram. E lembrando que o governo aberto é não só o governo trabalhando, é o envolvimento da sociedade também na solução dos problemas. Então, aproveitar essa deixa para dizer aí que é um momento de solidariedade aí, quem está nas cidades mais frias, que poder ajudar quem está precisando nesse momento aí de um agasalho, de um cobertor, quem puder doar, é um bom momento. Gente, um ótimo dia para vocês, um bom resto de semana. Aos convidados, muitíssimo obrigado mais uma vez pelas ótimas e esclarecedoras falas, e a gente se vê por aí. Um grande abraço.